senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Daniel Lemos e atuo nesse mercado de locação de carros há 8 anos. E nesse treinamento eu vou te ensinar a viver da locação de carros, a você conquistar a sua independência financeira em um negócio que vai te tomar apenas 2 horas do seu dia para você atuar com essa locação de carros. E o melhor, você não precisa de ter conhecimento para poder adentrar a esse mercado, porque eu vou te ensinar. E você vai poder sim chegar a um faturamento de R$10 mil todos os meses somente com a locação de carros, para você ter liberdade, para você ter qualidade de vida na sua vida e nos seus negócios. E nesse momento você deve estar pensando aí, poxa, mas será que isso é possível para mim que não entende nada de carro, nada de locação de carros? E eu te provo que sim, que é possível. Porque eu vivi isso lá em 2017, quando eu iniciei, e eu já vivi isso na vida de centenas de alunos meus. Agora dá uma olhada nessa foto aí. Essa é a foto do meu carro quando eu comecei a alugar carros. Agora dá uma olhada nessa outra foto aqui. Essa é a foto do meu carro hoje. Olha a transformação que isso gerou na minha vida. Agora, olha essa outra foto aqui. Essa é a foto da minha frota de carros hoje, das chaves dos nossos carros hoje, que nós temos alugado aí para os nossos clientes. Tudo isso fruto da locação de carros. Quando eu comecei com um carro só, e olha o tamanho da nossa frota hoje. E talvez você pode se pensar aí agora, pô, mas será que isso aconteceu comigo? Porque eu fui um caso isolado ou porque eu fui sortudo? E eu te provo que não. E para isso, eu vou te mostrar vários casos de alunos meus que aconteceu essa mesma coisa com eles também. Eu loco aqui veículos sedã a 650 a semana e os hatches a 625. 10 carros locados aí vai dar em torno de 28 mil bruto. Líquido vai dar aí uns 20 mil, 20, 21. Atualmente a gente está com 7 veículos. 2 ainda não estão alugados porque nós compramos recentemente. Cada veículo tem um faturamento aí bruto de... Eu colocaria uma média de 650 a 700 reais por semana. 650 reais por semana. Então, se tratando de 5 veículos, né, que atualmente está alugado, o faturamento ultrapassa aí R$2 mil por semana. Chega mais ou menos uns R$10 mil. Comprei primeiro, aí na sequência começou a dar dinheiro, cara, muito dinheiro. Não foi muito tempo, eu comprei o segundo carro. E foi consequência, dinheiro entrando, fazendo dinheiro, comprando o segundo, comprando o terceiro. Hoje eu tenho 5 carros, eu estava vivendo aqui, eu faturo R$14 mil mês, cara. É um sonho de muita gente, né? E comecei do nada, um carrinho. Eu tenho um carro locado por R$500, eu tenho um carro locado por 550 e 590. Eu já tenho 9 carros. A média de lucro eu recebo por semana, é 500 por semana. 2 mil, o outro 2.360. Viu só que bacana? A maioria deles começaram do extremo zero, igual eu lá no meu passado. Isso para te mostrar que você pode começar na locação de carros mesmo sem ter conhecimento nenhum. A locação de carros é uma área extremamente democrática. Ela vai aceitar qualquer perfil. Se você aí não tem experiência nenhuma, se você aí já tem um carro e quer alugar ele, se você aí tem um investimento e quer comprar um carro, se você aí tem um investimento pequeno e quer comprar um carro também, você pode comprar parcelado ou através do consórcio, ou mesmo para quem não tem investimento nenhum, quem não tem carro nenhum, quem está nas dívidas, essa é uma forma de você fazer dinheiro com a gestão de carros, você fazer a gestão de carros de outras pessoas. Fora que com isso você vai estar ajudando centenas de motoristas, porque nós temos uma demanda gigantesca de motoristas que querem alugar carros e não conseguem alugar carros nessas locadoras grandes. Então eles correm para as locadoras médias e pequenas. Então você vai estar ajudando todos esses motoristas que precisam de um carro para fazer dinheiro, para levar dinheiro para casa dele. E ao longo desse evento você vai aprender todas as técnicas para poder entrar nesse mercado de uma vez por todas e viver da locação de carros. Mas antes de eu entrar no conteúdo mais profundo dessa aula, eu quero te contar como que eu cheguei até aqui. Porque lá no início eu também não acreditava que isso era possível. Inclusive a minha esposa até foi contra isso no início. Mas depois ela viu o dinheiro entrando, viu o negócio dando certo. Ela começou a acreditar no negócio definitivamente. Lá em 2017, eu, recém-casado, passava por diversos problemas financeiros. E nessa época, eu tinha esse Palinho que eu mostrei para vocês aí, um Palinho 2010, e minha esposa tinha um Uno, um Uninho preto 2012. Nesse caso, a gente estava passando por diversos problemas, né? Tava vendendo almoço para comprar janta,
foi aí que eu defini que eu iria vender um dos nossos carros. Então, eu tinha um carrinho que não valia muita coisa, ela tinha o dela, para não ficar pagando 2 carros, pagando 2 IPVA, 2 seguros e 2 tudos, eu resolvi vender o Palio. Anunciei esse Palio em diversos meios, Mercado Livre, OLX e outros aí, para vender esse carro. E na época eu tive uma oferta de aluguel para esse carro. Eu olhei aquela oferta e falei, meu, essa pessoa está viajando. Que isso? Vou alugar um carro. Aonde que as pessoas alugam um carro? Aonde que isso dá certo, né? Alugar carros. Quero que a maioria tenha, né, essa visão aí ainda. Isso é muito normal ainda hoje em dia. Eu tive essa ideia, tive essa visão e falei, não, que isso? Não estou alugando. Mas sabe, bate aquela curiosidade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Falei, pô, mas como é que funciona isso? Aí a pessoa me falou, bom, você vai alugar. Naquela época era R$400 semanais, só que tinha pelo carro. R$400 semanais. Eu falei, pô, R$400 semanais, vezes 4 semanas, 4, 8, 12, 16, vai dar 1.600. Com mais um pouquinho daqui, um pouquinho dali, uns 1.800 por mês. Pô, naquela época meu carro valia R$16 mil. Eu falei, poxa, R$1.800 por mês. Em um ano eu vou fazer o valor do carro. Vale muito a pena isso. Então, quer dizer, a princípio eu olhei para aquela ideia e já torci o nariz. Falei, não, isso daí não presta, vão acabar com o carro, deixa para lá. Depois que eu comecei a estudar melhor o negócio, eu falei, poxa, faz sentido. Esse negócio aí é rentável. Em um ano eu vou fazer o mesmo valor do meu carro e vou continuar com ele. Por que não tentar? Foi aí que eu comecei a estudar a fundo o negócio de locação de carros. Entrei em contato com várias empresas que já alugavam carros para entender melhor o negócio, para poder formatar aquela ideia na minha cabeça. E eu falei, agora eu vou começar a alugar o carro. Arrumei uma pessoa, coloquei o carro para alugar, fiz o contrato, fiz todos os documentos, selecionei muito bem esse motorista e aluguei o meu primeiro carro. Você aí, acha que deu certo? É lógico que não, né, galera? Eu não sabia selecionar o melhor carro, selecionar o melhor motorista. Eu não tinha procedimento nenhum. Eu não tinha um bom contrato. O meu contrato, ele não me dava segurança jurídica. Eu não tinha um bom seguro. Eu não tinha rastreador bloqueador. Eu não tinha nada, galera. Você acha que deu certo? Deu muito, foi errado. E na época eu ainda ganhei dinheiro, tá? Tanto que eu ganhei dinheiro que depois eu cheguei para minha esposa, e minha esposa, ela foi contra, né, quando eu decidi alugar. Ela falou, não, sou contra, eu acho que vai dar errado, mas se você quiser alugar, o carro é seu, quem vai perder é você. Tá, né, recém-casado, ainda tinha aquelas coisas, ó, isso aqui é meu, isso daqui é seu, né? Ainda tinha aquilo lá, eu falei, não, tranquilo, eu vou arriscar, se eu perder, eu perco o meu carro, não tem problema. E ela falou, beleza. Quando começou a dar dinheiro, ela falou, pô, não é que esse negócio é bom mesmo? Vamos tentar alugar um outro carro. Vamos tentar alugar o nosso outro carro. A gente, né, fica sem carro. O que você acha? Mas, mesmo assim, eu ainda tomava muito prejuízo, galera. E depois de um tempo, eu fui vendo que esses são prejuízos que eu poderia ter evitado se eu tivesse um método, se eu soubesse alugar, se eu soubesse selecionar um motorista, alugar um melhor carro, ter bons procedimentos de manutenção, ter contrato com mecânicos, contrato de peça. Então, tudo eu poderia ter ajustado melhor para poder alugar. E nessa época, galera, eu precisava muito desse dinheiro. Eu não tinha liberdade financeira nenhuma. Eu não tinha renda. Era uma época que eu trocava muito de serviço. Eu vivia quebrado. Então, eu precisava desse dinheiro. Eu precisava do rendimento desse dinheiro. Então, se eu tivesse arrumado tudo isso no passado, quando eu comecei a alugar, isso daí tinha dado muito melhor dinheiro, mais dinheiro, e eu tinha ficado muito melhor, né? Tinha mais liberdade, tinha mais renda, né? Tinha ficado de uma forma muito mais tranquila. E aí, galera, eu fiquei um ano alugando esse carro para alguns motoristas, né? Depois esse motorista deu certo, aluguei para outro, aí deu um outro, deu problema, aluguei para outro. O outro começou a atrasar, aluguei para outro. Depois de muito problema, um ano já alugando carros, galera, aí carro devolvido, prejuízos, multa. Depois eu perdi minha carta de habilitação, porque eu não tinha um controle das multas legal. As multas caíram todas na minha habilitação, perdi. Tive que fazer uma reciclagem, fiz motoristas atrasando, dor de cabeça, mas depois de um ano, depois de muito sufoco, muito conhecimento, muito dinheiro perdido, embreagens, motores, né, danificados, eu fui criando o meu método, caindo, levantando, né? Você vai aprendendo, lógico, né? Você vai se machucando, mas você vai aprendendo. 2018, quer dizer, um ano depois de começar a alugar carros, muito dinheiro perdido, né? Muito tempo perdido, muita dor de cabeça,
comecei a criar o meu método, né? Depois de ter caído várias vezes, comecei a ficar mais escaldado no negócio, começou a criar corpo. Foi aí que eu vi o tamanho da demanda que existia para a locação de carros. Só que eu tinha um problema, eu só tinha um carro e um sonho, né? Um sonho de viver da locação de carros, de trabalhar 2 horas por dia. Eu queria ter isso na minha vida naquela época, mas eu não tinha condições ainda, porque eu não tinha conhecimento, né? Esse é o principal pilar, o conhecimento. E aí que o mito de aluguel de carros caiu por terra, né? Porque eu vi que eu poderia viver disso. Mesmo com um carro, mesmo tendo sofrido várias coisas, eu comecei a criar esse método, comecei a criar casca e eu vi que eu poderia viver disso. Foi aí, então, eu conversei com a minha esposa, falei, vamos alugar o nosso outro carro? E aí o louco virou gênio, né? Ela falou, não, beleza, vamos alugar o outro carro. Aí ela animou no negócio, né? Viu o dinheiro entrando, viu o negócio começando a engrenar, falou, beleza, vamos alugar o outro carro. Aí alugamos nosso outro carro, o Uno preto, e ficamos com 2 carros alugados daí. Só que estava estagnado, não tinha dinheiro para investir no negócio, estava começando a ter mais, né, estabilidade ali financeira, né? Já 2 carros alugados, mais o trabalho que eu trabalhava CLT, né? É um negócio que você pode rodar mesmo trabalhando CLT, isso que é muito bom. E aí comecei a andar no negócio. E foi aí que eu tive uma ideia, né, de gênio mesmo, né? Falei, bom, por que não eu fazer a gestão dos carros? Igual as imobiliárias, por exemplo, elas têm as casas delas e elas fazem a gestão do aluguel para outras pessoas. Como eu tinha o método, eu comecei a apresentar esse método para amigos, para parentes, para pessoas na internet. Eu vi uma pessoa vendendo o carro e eu falava, bom, vamos alugar o seu carro, pô. Ao invés de você vender ele, em 1 ano e meio, 2 anos, você tem o valor do seu carro e você continua com o carro. Quer coisa melhor do que isso? Foi aí que eu comecei a pegar carros de terceiros. Então, eu tinha os meus 2 alugados, estava andando a pé naquela época para gastar menos, né, e ter mais dinheiro em caixa, para poder, né, ter um padrão, de deixar o meu padrão de vida pequeno e cada dia ter mais renda. E aí comecei a pegar carros de terceiros, carros de outras pessoas. E aí eu desenvolvi um método para poder fazer a captação desses carros na rua, captação desses carros na internet, com pessoas conhecidas, enfim. 1 ano depois, 2019, eu já estava com 10 carros alugados de terceiros, tá? 10 carros que não eram meus. Eu só recebia uma parcela do semanal, né? Uma parcela do aluguel dos carros. E repassava o restante para os proprietários. Todo mundo feliz da vida, ganhando dinheiro ali, né? Tendo mais renda, né? Todos os meses. E eu também, né? 10 carros de terceiros, mais os meus 2 alugados. Foi aí que começou a sobrar dinheiro, né? Já estabilizei, sobrar dinheiro para eu poder visar a compra dos meus próximos carros. Só para vocês terem uma ideia, 10 carros alugados de terceiro já me sobrava ali todos os meses de 7 a 10 mil reais, limpo, todos os meses. Foi aí que eu comecei a me estabilizar melhor para começar a pensar, né, na compra dos próximos carros. Então, 2020 eu comecei a compra dos meus carros próprios. 2021 eu já tinha 10 carros próprios, mais os carros de gestão, que eu comecei a aumentar mais ainda a minha gestão também. 2022, continuei a compra dos carros. Cada dinheiro que sobrava, eu comprava o carro, comecei a arrumar minha casa, comecei a ter mais liberdade, né? Comecei a viver necessariamente da locação de carros. Já saí do meu emprego, fiquei só na locação de carros. E cada dia, cada vez, né, cada dinheiro que sobrava, eu comprava um novo carro. 2023, eu cheguei à marca de 20 carros próprios, mais os carros de gestão, que eu fazia gestão de outras pessoas. E 2023 foi um ano muito marcante para mim, porque eu via a necessidade de muitas pessoas querendo alugar carro. Toda festa que eu ia, toda reunião que eu ia de amigos, de parentes, eu contava para as pessoas que eu alugava carro. E a reação das pessoas era sempre a mesma. Pô, mas como é que você faz isso? Pô, mas como rende tão bem assim um carro? Pô, rende mais do que casa alugada. Casa alugada vai te render 0,5%. O carro está te rendendo 5%. Como que você faz isso? E eu via a necessidade no olho das pessoas. Eu via que as pessoas precisavam desse dinheiro, precisavam viver da alocação de carros também, precisava dessa liberdade, dessa qualidade de vida que eu aprendi a ter, que eu tinha através de um método. E foi aí que eu comecei a ensinar
outras pessoas o meu método também. Então eu comecei a me dividir na locação de carros e também a divulgar esse meu método, a ensinar as pessoas esse meu método, o método Golox 5D. E sabe por que eu estou aqui dividindo isso também com você? Porque você aí pode estar como eu lá em 2017, quebrado, vendendo almoço para comprar janta, sem renda nenhuma, sem qualidade nenhuma, sem liberdade nenhuma. E é por isso que eu estou dividindo isso com você, sem exigir nada, de forma totalmente gratuita. Porque eu quero ver também a sua transformação. Quero ver você também tendo essa qualidade, vivendo da alocação. E através de um método que não vai te tomar muito tempo. Você pode começar até dividindo com outras ocupações, sendo CLT ou tendo outros negócios próprios. Muita gente fala que eu sou louco. Daniel, você é louco, está ensinando isso para todo mundo, você vai colocar muita gente no mercado que vai virar seus concorrentes, mas eu não me importo com isso. Eu quero ajudar. Se você tiver uma transformação semelhante à que eu tive lá em 2017, eu vou ficar muito feliz. E é isso que me move. É isso que me faz acordar todos os dias. Dinheiro não é tudo, galera. Dinheiro traz liberdade, dinheiro traz renda, dinheiro traz tranquilidade, traz conforto financeiro, mas dinheiro não é tudo. E é por isso que eu ensino. Convenhamos também, galera, não existe como eu, Daniel, abranger todo o mercado que existe. Hoje o mercado da alocação é um mercado muito grande. A demanda é muito grande. A gente coloca um carro para alugar, galera, vem 20, 30, 40, 50 motoristas para alugar um único carro. E eu não tenho como dar conta disso tudo. Nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não conseguiria dar conta de comprar carros, gerenciar carros e colocar carro para todo mundo que precisa. E é por isso que eu estou passando isso para você também, porque você merece essa oportunidade. E hoje eu vou compartilhar isso com você também. É a nossa primeira aula ainda, mas eu tenho muita coisa a te passar ainda. Eu já passei isso para centenas de pessoas e quero passar isso para você também. Dá uma olhada nas fotos aí das nossas últimas turmas do método Golox 5D. Bom, e agora que eu já te contei como que essa oportunidade apareceu para mim, como Deus colocou ela na minha frente e me deu discernimento também para eu poder adentrar a ela, né? Não simplesmente se bloquear a ela, mas a eu entender o que era ela melhor antes de negar, né? Antes de falar que eu não queria. Então me deu posicionamento, me deu capacitação para isso. Agora eu quero te mostrar como que você também pode viver da alocação de carros, pode ter mais tranquilidade, mais conforto financeiro, mais liberdade financeira. E o melhor, mesmo que você não tenha tempo, você pode começar nesse mercado. 2 horas diárias é o que você vai precisar para poder gerenciar os seus carros aí, pelo menos no início. Depois você pode ir passando para outras pessoas também e aí se organizando melhor. Para que você também chegue à marca dos R$10.000 todos os meses só com a locação de carros. Para que você possa viver da locação de carros. E agora eu vou te mostrar isso aqui na minha tela do meu computador. Vamos lá. Deixa eu botar meu óculos aqui. Bom, lembrando, galera, todo esse material eu vou fornecer para vocês em PDF, tá? Mas não é assim tão fácil. Vocês precisam deixar a curtida aí nesse conteúdo, nesse vídeo que você está assistindo. Deixa a curtida aí que a gente vai ter uma meta de curtida. Então, quero ver todo mundo curtindo aí, tá? Quem quiser o material, curte. Quem não quiser o material, curte também para ajudar quem quer o material, tá? Então, eu vou colocar a meta de curtidas aí no chat. Vou colocar a meta aí. Se a gente bater a meta, eu forneço o material. Se a gente não bater a meta, não forneço material, tá? Não tem nada de graça aqui. É a base de curtidas, tá? Então, deixa a sua curtida aí para você receber o material, tá, galera? Então, a primeira parte da senha da nossa primeira aula é 40/50. Daniel, por que dessas senhas? Porque cada aula você vai ter 2 senhas, tá? 2 partes, na verdade, de uma única senha. Então, a primeira parte é agora e a segunda parte é mais para o final da aula, tá? Então, você junta essas 2 senhas para você poder baixar o seu material. Só baixa quem assistir às aulas, tá? E é proibido compartilhar essas senhas no nosso chat. Quem compartilhar, a gente vai excluir, tá? Então, anotem a parte da senha aí, a primeira, depois anotem a segunda para vocês conseguirem abrir o material de vocês. Vamos lá. Agora, por que que isso é uma tremenda oportunidade para você? O porquê que você aí que está me assistindo, você vai poder viver da locação de carros? Então, primeiro,
essa é uma matéria da ABLA, tá? Que é a Associação dos Locadores de Carro. Ó, aluguel de carro para motoristas de aplicativo cresce 76,5% em 3 anos, aponta a ABLA. Tá lá, ó. Frota total das locadoras do Brasil chegou a 1.570.820 automóveis e comerciais leves ao final de 2023. Então, é uma notícia de 19/8/2024, galera. Uma notícia bem recente. Então, tá lá, ó. O link da matéria vai estar lá embaixo. Quando você baixar o seu material, vai estar o link para você poder conferir aí essa matéria aí que foi retirada do site da própria ABLA mesmo. Ainda aqui nessa mesma matéria, olha o que está escrito aí, galera. A frota total das locadoras no Brasil chegou a 1.570.820 automóveis e comerciais leves ao final de 2023. Portanto, os mais de 300 mil carros locados para quem trabalha com o aplicativo representa atualmente entre 18% e 20% de todos os carros das locadoras no país, disse o presidente da ABLA. Quer dizer, 18% a 20% de toda a frota é para motoristas de aplicativos. Olha o tamanho dessa área, galera. Olha a demanda que isso tem no mercado para qualquer pessoa entrar. Lembrando que o link para você confirmar essa matéria está aí embaixo, tá? É uma matéria do valorinvest.globo.com. E aqui, ó, uma matéria direto do site da Uber, tá? Então tá lá, ó, mais de 120 milhões de usuários, né, geral da Uber, e 5 milhões de motoristas parceiros. Uber revela dados inéditos sobre o impacto no país. Quer dizer, a Uber ela tem mais de 5 milhões de parceiros no Brasil. 5 milhões de motoristas e motociclistas, né? Porque aí entra tudo, né? Quem pilota moto e quem dirige carro. Então, olha o tamanho da área, galera. Então, mais uma vez, tem o link, vai estar o link no material de vocês. E um pouco mais dessa demanda para vocês aí, ó. Hoje, nós só temos 2 grandes empresas que fazem isso. Locação de carros. Localiza e Movida. São as maiores empresas do nosso setor de locação de carros. Porém, a maioria dos motoristas não conseguem alugar com essas empresas grandes por conta das exigências de cartão de crédito. Quer dizer, para um motorista hoje de aplicativo alugar um carro na Localiza ou na Movida, ele tem que ter um cartão de crédito com mais ou menos R$2.000 de limite, galera. Então me fala, qual motorista hoje de aplicativo, né, que está ali querendo um carro para poder trabalhar, vai ter um cartão de crédito com R$2.000 de limite? Então, a maioria não consegue alugar. Por isso que abre a oportunidade para locadoras pequenas, galera. Essa é a oportunidade, essa é a demanda que nós temos hoje. Eles exigem cartão de crédito com limite alto. E olha o crescimento, por exemplo, galera, que a COV teve. A COV é esse carro aqui, ó. Quem nunca viu um carro desse na rua aí? Essa empresa, ela é a COV. Para vocês terem uma ideia, a COV ela foi fundada em 2018, galera. E hoje, estima-se aí que a COV tenha mais de 30 mil veículos na sua frota. Olha como essa área ela é grande. E olha a demanda que ela existe. Uma empresa que iniciou em 2018, como é que hoje ela pode estar com 30 mil veículos? Por quê? Porque tem gente aportando dinheiro. Tem muita gente aportando dinheiro na COV. E ela consegue crescer de forma muito rápida. Se não tivesse essa demanda, jamais ela teria crescido esse número de carros, né? Teria crescido tanto esse número de carros de 2018 para cá. Esse aqui é o nosso grupo de Facebook só para motoristas de aplicativos. Então, olha lá, é um grupo que eu criei lá em 2017. É um grupo que é meu, né? Que é da Goloc. E hoje ele tem 90 mil membros em todo o Brasil. 90 mil membros motoristas de aplicativos. E o que é melhor nessa área, galera? Você precisa de um baixo investimento para entrar. Você poderá iniciar comprando um carro. Se você tiver o dinheiro, você pode comprar um carro. Você poderá iniciar alugando o seu próprio carro. Você pode iniciar com uma entrada em um carro. Se você não tem um dinheiro completo, você pode dar entrada, financiar ele, fazer por um financiamento, por um consórcio, financiar e o carro ele vai se pagar. Você pode iniciar um carro de um conhecido, então você pode aprender como é que faz, se capacitar e gerenciar carros de conhecido. Então você vai precisar criar um método
para você poder angariar aí carros de outras pessoas. Como eu fiz lá no meu passado, que eu cheguei a 10 carros que eu contei para vocês. Você pode fazer a mesma coisa. Ou você poderá iniciar mesmo sem carros. Se você não tiver carro nenhum, nem dinheiro, nem nada, você pode começar fazendo a gestão dos carros aí para outras pessoas, desde que você tenha conhecimento e capacitação. Detalhe, galera, você vai poder alugar em qualquer cidade. Não precisa de escritório, você pode trabalhar em home office. Eu mesmo só vim ter escritório há 1 ano atrás. Antes disso, eu não tinha escritório, era tudo home office. Eu tinha muitos carros alugados, mesmo em home office. Por quê? Porque dá para você gerenciar mesmo sendo um home office, não tem problema. Para alugar o carro, você pode entregar o carro diretamente no cartório, que é onde a gente vai fazer a documentação com o motorista, e para devolver o carro, pode devolver na mecânica, onde você faz a manutenção dos carros. Não tem problema nenhum. Você poderá alugar carro na sua cidade mesmo ou em outras cidades, através do sistema de gestão. Então, quer dizer, se a sua cidade tiver aplicativo forte, né, para rodar de aplicativo forte, onde tem motorista de aplicativo, você pode alugar na sua cidade. Daniel, na minha cidade não tem. Você pode alugar em outras cidades. Hoje nós temos um sistema aqui, galera, de gestão, de vistoria, que você pode fazer de qualquer lugar. Então, você faz as parcerias com os mecânicos para fazer as manutenções dos carros e a vistoria, o próprio motorista que tira as fotos. E não tem como ele burlar o sistema, porque é um sistema onde ele precisa tirar a foto na hora. Não tem como ele pegar do celular dele, por exemplo, tá? Então tem que tirar a foto na hora de todos os itens do carro. Então dá para você fazer isso de qualquer lugar do Brasil. E também, para quem não quer ter dor de cabeça, de repente, pode deixar a gestão para outra pessoa em uma outra cidade. Leva o carro lá para ela e a pessoa que vai fazer a gestão dos carros lá, igual nós fazemos aqui, igual tem gente fazendo isso pelo Brasil todo. E agora, galera, eu vou te mostrar quais são as 3 formas de você faturar com a locação de carros, para você entender que viver da locação de carros está aí à disposição de qualquer pessoa, para você ter estabilidade financeira, para você chegar nos 10 mil reais de faturamento todos os meses, trabalhando apenas 2 horas por dia, trabalhando pouco e podendo conciliar com qualquer CLT ou qualquer negócio. Então, são elas as 3 formas. Você administrando os seus próprios carros. Então, você tem um carro, você coloca ele para alugar e você mesmo administra. Ou você pode colocar uma empresa para administrar os seus carros, uma outra pessoa para administrar os seus próprios carros. Você precisa ter carro. Ou se você não tiver carro, você pode administrar os carros de outras pessoas. Aí você não precisa nem de carro e nem de investimento. Você vai trabalhar com o carro de outras pessoas. E aqui eu fiz um resumo de cada uma dessas formas para você entender exatamente como você pode viver da locação de carros. Então, como é que ficaria você administrando os seus próprios carros? Faturamento, galera, por semana, de 600 a 800. Isso é o que a gente cobra. Tem carros nossos que são 600, 650. Tem carros nossos que são 750 a 800 reais por semana, tá? Você vai ter um faturamento bruto de R$ 2.571 a R$ 3.428. Isso em 30 dias, tá? Como é que você faz essa conta? É só você pegar esse valor de R$600, dividir por 7, porque é um valor semanal, divide por 7. O valor que der, você multiplica por 30. Aí você vai ter esse valor aí, tá? Juros de 10% por semana para atrasos. Então, quer dizer, galera, a gente trabalha aqui ganhando em cima de juros também. 33% dos motoristas, galera, acabam pagando um dia depois do prazo máximo que a gente dá de cobrança. Aí eles pagam 10% a mais. Então, somando isso, vai dar mais ou menos, tá? Numa conta ali mais ou menos básica, R$100 por mês, por carro, tá? Então, cada carro ele vai te render R$100 a mais, levando em consideração os juros daqueles que pagam pelos que não pagam, mais ou menos R$100 por carro. Fora os quilômetros adicionais, galera, porque hoje, quando o motorista ele aluga um carro, ele tem uma franquia de 1.000 quilômetros por semana. E se ele passa, ele paga mais. Então, de 50 a R$100 adicionais por cada 500 quilômetros a mais. Então, isso vai compor aí os seus rendimentos, a entrada de dinheiro para você. E aí, lembrando que quem quer fazer só gestão, galera, que vai trabalhar sem os carros, você pode cobrar aí de 150 a 250 reais por semana, por carro, para você fazer só a gestão dos carros, tá? Então, você não tem o carro, você vai trabalhar só com a gestão. Então, você leva em consideração essa mesma conta, só que você vai ficar só com esse valor para quem não tem o carro. Agora, vamos falar sobre os custos. Custo.
Manutenção, em média, R$300 mensais, dependendo do carro e da quilometragem. Ah, Daniel, mas qualquer carro vai ter isso? Não. Isso aqui, galera, é um padrão nosso, tá? Levando em consideração um carro no melhor perfil nosso, na melhor quilometragem, não na melhor, né? Mas na média que a gente utiliza aqui. Então, já são carros no nosso padrão, tá? No nosso padrão de carro, nosso padrão de quilometragem, aonde a gente compra, do jeito que a gente compra, tudo que a gente faz normalmente, tá? Seguro, R$200 por mês, por carro, tá? Isso já é um seguro, um dos melhores que a gente trabalha aqui. IPVA, lembrando que locadora paga 1% só de IPVA, tá? Então, você vai pagar R$450 no ano, aproximadamente, tá? Que equivale a R$37,50 por mês. Esse aqui, galera, é o IPVA de um carro de R$45 mil. Um carro de tabela FIP, R$45 mil. Você vai pagar, em média, R$450 de IPVA no ano. Então, isso dividido por 12 é igual a R$37,50 por mês. Licenciamento, você vai pagar R$155,23, que vai dar R$12,93 ao mês. Rastreador e bloqueador, isso é muito importante. Você vai pagar mais ou menos R$49 por mês, todos os meses por carro. Isso vai gerar um total de custo para você de R$599,43. Agora, como é que vai ficar? Vamos ver. Conclusão. Faturamento de R$2.500 a R$3.400 por mês, por 30 dias. Juros, R$100 mais ou menos você vai receber por mês de cada carro. Custos, R$599,43. Total de lucro de R$2.071 a R$2.929. Então, dependendo, galera, se você alugar o pior carro, no pior cenário, você vai ter mais ou menos R$2.000 de lucro. Se você alugar o melhor carro no melhor cenário, R$2.929. Por que dá essa diferença? Porque tem carro que só aceita no X, no Uber X, né, por exemplo. Tem carro que aceita no Comfort, Uber Comfort, né, 99 Comfort, né, nos aplicativos aí que aceitam Comfort. Então, dependendo do carro e do ano, você vai faturar um pouco menos ou um pouco mais. Por isso que eu coloquei essa faixa aí. Mas sempre a partir de R$2.000 por carro. Isso se você seguir os melhores procedimentos, igual eu estou passando aqui. O melhor carro, a melhor quilometragem, o melhor motorista, da forma que a gente faz aqui, com os nossos procedimentos. Não que vai ser sempre o melhor carro, a melhor quilometragem, o melhor motorista, mas nos nossos padrões, para você ter um padrão, para você não fazer de qualquer jeito. E por isso, galera, que vocês veem por aí muita gente falando, pô, eu não consigo chegar nos R$2.000 de lucro. Por quê? Porque não paga 1% de PVA, não tem a melhor manutenção, não tem o melhor carro, não tem o melhor sistema de gerenciar os motoristas, de consultar os motoristas, não puxa tudo do motorista, e aí você acaba alugando de forma errada. E aí vai ter menos dinheiro, menos lucro. E agora eu vou passar para vocês aqui quais são as garantias desse contrato, tá? Então, primeiro, todos os nossos carros, galera, tem uma caução de R$1.500. Então, quer dizer, qualquer dano do motorista, a gente tem a caução para cobrir. Fora isso, a caução ela não é devolvida se o motorista não cumprir o prazo de 6 meses de contrato. Então, por isso que muita gente fala, ah, Daniel, mas e se o motorista der um prejuízo acima da caução? Não tem problema, porque a gente vai ficando com a caução dos motoristas. Alguns dão um certo prejuízo, outros saem deixando a caução para trás. E aí, no final das contas, a gente usa a caução de uns para pagar de outros, igual o banco faz com juros hoje, para poder diminuir o risco do negócio. Semanais, galera, sempre adiantada, para a caução ficar livre. Então, a gente sempre cobra semanal adiantada. Ele paga para poder usar. E aí, o valor da caução de R$1.500 vai estar sempre livre, para não ter problema. Como não ter inadimplência, galera? Um dia de atraso, cobramos 10% de juros. É aí que a gente recebe os 10% de juros que eu falei para vocês. Isso já está no contrato. 2 dias de atraso, recolhemos o carro através do contrato. Manda o guincho lá, recolhe o carro, traz para a gente aqui. Todos os carros com rastreador e bloqueador, para não ter problema. A gente sabe onde está o rastreador, para bloquear, tudo certinho. E o seguro nos dá 2 guinchos por mês, para você poder usar em caso de quebra, em qualquer caso, você vai ter o guincho do seguro lá. Outras modalidades, galera, dá para você comprar carro financiado e carro através de consórcio, para poder facilitar a entrada de quem não tem o investimento total ainda nas mãos.
e você vai ter uma lucratividade, galera, garantida. Mais garantida até do que locação de casa. Porque casa, se o cara não sair da casa, você não pode nem tirar ele lá de dentro. Carro já não. O carro não pagou, bloqueia, rastreia, vai lá e toma o carro. Não tem crise. Casa é mais complicado. E na segunda aula, galera, eu vou te mostrar o porquê que você vai ter a lucratividade garantida. Inclusive, mais garantida do que o aluguel de casas, tá? É mais rentável e mais garantido que o aluguel de casa. Porque no aluguel de casa, se a pessoa não pagar o aluguel e continuar morando lá, você não pode nem tirar ela da noite para o dia. Tem que entrar com processo. Já carro, não. Carro, se o carro não estiver funcionando, estiver parado, ninguém vai querer morar dentro do carro, ficar dentro do carro. Então, você pode retomar ele, tá? Então, o que eu vou te mostrar na nossa segunda aula, na aula de quarta-feira, às 20 horas, você não pode perder. Olha lá, ó. Como você pode comprar o carro com 30% a 50% abaixo da tabela FIP. Porque aluguel de carro, galera, você precisa comprar um carro abaixo da tabela FIP, para você alugar ele e não ter a depreciação do bem, tá? Muita gente pode falar, mas é depreciação. Você comprando ele abaixo da FIP, você não tem a depreciação. Pelo contrário, você ainda ganha na venda. Isso eu vou te mostrar na aula de quarta-feira, na nossa segunda aula. O que mais? Como fazer a seleção dos motoristas de uma forma otimizada, de uma forma segura. Segurança do patrimônio, como faz para você ter a segurança do seu patrimônio. Manutenções, rastreamento e vistoria, como que você faz para fazer tudo isso. Controle e indicação de multas, como que faz para você não ter, né, que nem eu lá, a carteira de habilitação cassada por conta de multas, para você ter o controle exato, para você não tomar as multas na sua carteira e cobrar essas multas dos motoristas também, não deixar nada passar. E saber vender o carro pelo mesmo valor ou próximo do que pagou. Em muitos dos casos, ainda até ter lucro, tá? Dá para você ter lucro, inclusive, se você fizer uma boa compra. Tudo isso você vai ver na nossa segunda aula, na aula de quarta-feira, às 20 horas. Então, galera, essa é a oportunidade que muitos esperavam há anos. Muita gente com dinheiro parado, não sabe onde investir. Muita gente aí querendo viver da locação de carros, querendo ter esse estilo de vida. Você trabalhar pouco e ganhar bem e não ter dor de cabeça. Muita gente investindo em bolsa, fundos de investimento, Bitcoin, etc. Só tem problema. Aqui não. Investimento de carro, você vai ver que 1 mais 1 é igual a 2. Se você fizer certinho, vai dar aquilo no final. Não tem crise. Agora só, imagina você tendo várias fontes de renda. Você tendo seus negócios hoje, seu emprego, o que for, e ainda tendo locação de carro, você vai ter mais liberdade financeira. Você vai ter um estilo de vida, galera, totalmente diferente, onde você não vai precisar ficar vendendo almoço para comprar janta. Você vai ter ali conforto financeiro, que vai te deixar até com a cabeça mais tranquila para fazer outros negócios. Imagina você não dependendo do seu serviço para o seu sustento, não dependendo de acordar cedo todos os dias, ter que pegar ônibus lotado, metrô, ter que pegar trânsito com o seu carro, enfim, você não precisa mais disso, não precisa do seu esforço para você ter o seu sustento. Isso é, você ter mais segurança, galera. Você pensar de forma mais segura para você, mais segura para os seus filhos, para sua família. Nunca mais trabalhar por dinheiro, galera. Mas já escutou falar que o rico, ele não trabalha por dinheiro? É o dinheiro que trabalha para ele, não é o rico que trabalha por dinheiro, é o dinheiro que trabalha para o rico, é o contrário. Então agora você vai inverter a situação, você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você de uma vez por todas. Imagine você podendo planejar a sua aposentadoria. Muita gente aí dependendo de INSS, não sabe nem como vai se aposentar, não tem um plano de aposentadoria. Então, galera, eu costumo dizer que você precisa arrumar o seu telhado nos dias de sol. Você precisa planejar a sua aposentadoria enquanto você trabalha. Não é depois de aposentar, porque depois de aposentar já era, não tem mais como planejar. Você tem que planejar agora. Então, imagina só você planejando a sua aposentadoria, você tendo aposentado com 10, 20, 50, 100 carros. Nada mal, né? Imagina você fazendo os seus próprios horários. Com a alocação de carros, isso vai te proporcionar você fazer os seus próprios horários. Com apenas 2 horas diárias, você consegue gerenciar todos os carros e o restante é qualidade de vida. Então, galera, isso é o que a locação de carros vai proporcionar para vocês. Mas você precisa do quê? Capacitação. Você precisa entender quais são os melhores carros, os melhores motoristas, como fazer, como ter segurança, todos os procedimentos. E é isso que eu estou explicando para vocês. Mas agora, você não pode
deixar de assistir a nossa próxima aula. Já anota na agenda do seu celular aí, quarta-feira às 20 horas. Lembrando que eu vou disponibilizar esse material em PDF para vocês, tá? Mas detalhe, né? Como eu falei, só se a gente chegar na meta de curtidas. Eu vou mandar a meta aqui de novo, ó. Então, quem não curtiu ainda, galera, já chapuleta o like lá, né? Como muita gente fala. Então, já deixa o seu like aí para não ter crise, para você receber o material sem problemas. Quem quer o material, deixa o like. Quem não quer o material, deixa o like também. E é o like no curtida, no curtir aqui do YouTube, tá? Da live. Não é aquele coraçãozinho que fica aí do lado, não. É a curtida da live mesmo. E a segunda parte da senha é 0901. Anotem aí, tá? Então, junta esse pedaço da senha com o pedaço que eu dei lá no começo para você juntar essa senha total de 8 dígitos. E lembrando que os materiais dessa aula aqui, galera, eu vou colocar nos nossos grupos do WhatsApp, para você poder baixar com a senha no grupo do WhatsApp. Vai estar fixado lá no grupo do WhatsApp para você poder baixar esse material lá. Então agora eu quero te ver na nossa segunda aula, quarta-feira às 20 horas. Nessa aula eu vou te mostrar como chegar nos 10 mil reais de faturamento em pouco tempo e como você pode ter mais liberdade para viver. Então, já anota na agenda do seu celular aí, quarta-feira, às 20 horas, para você não perder. O material da nossa aula 1, como eu disse, eu vou mandar nos grupos do WhatsApp. Então, se você não está nos nossos grupos do WhatsApp, eu vou mandar o grupo do WhatsApp aí no chat. Quem não está ainda, entra nos grupos do WhatsApp. Você vai lá no topo do grupo do WhatsApp, vai estar fixado lá na descrição do WhatsApp. Já vai ter o link lá para você poder baixar o seu material. Bom, agora eu queria saber de você o que você achou dessa aula e queria entender com você também qual que é a sua principal dúvida. Para isso, a gente vai abrir uma comunidade no Telegram, para vocês fazerem um network de vocês também, para vocês saberem de onde vocês mandarem de onde vocês estão falando, saber de outras pessoas. Quem já aluga carro, coloca lá, já alugo, faço isso, faço aquilo, para a gente poder fazer um network dessa comunidade que está evoluindo. Então, lá eu quero que você mande qual que é a sua principal dúvida e o que você está achando dessas aulas até aqui. Dessa aula, na verdade, até aqui. Então, vou botar a comunidade aí no Telegram. Entrem, galera. Entrem, porque por lá a gente vai fazer essa comunidade para a gente poder fazer o network da galera lá. E aí você já aproveita e já me manda lá suas dúvidas que eu vou estar lá terminando essa aula aqui. Agora, não esquece também de postar uma foto sua. Pega o seu celular, ó, você no computador, ó, tira uma foto assim, tira uma selfie, ou você assistindo mesmo, pede para alguém tirar e posta no seu Instagram. E me marca, tá? @golocbr. Eu vou colocar aqui escrito, @golocbr. Quem não souber postar no Instagram, quem não conseguir, posta na nossa comunidade do Telegram também. Não tem problema, que eu vou repostar você, para mostrar para todo mundo que você está evoluindo, que você quer esse estilo de vida, quer ter mais controle financeiro, mais conforto financeiro. E para finalizar, galera, eu queria te fazer um convite. Se esse conteúdo está sendo bom para você aqui, como eu falei para vocês, que eu tenho satisfação de ajudar, de ensinar, ajude outras pessoas também. Faça a sua parte. Encaminhe essa aula aqui para pessoas que você saiba que precise disso, que precise melhorar, que precise de grana, que precise ter mais qualidade de vida, que precise ter mais conforto financeiro, galera. Muita gente aí vendendo almoço para comprar janta, e aqui está uma forma que elas podem fazer dinheiro, que elas podem ter mais conforto, ter mais estilo de vida. Então, o que você vai fazer? Eu vou mandar no chat aí o link do nosso blog das aulas. Lá vai ter as 3 aulas, e quando elas forem disponibilizando, vai aparecendo as aulas lá. Lá embaixo vai ter um botão assim, indique essa aula. Indique isso para quem você conhece, que você saiba que esteja precisando. Ou se você não souber, indica a URL mesmo, mas indica, galera. Encaminha, vai aqui no YouTube, encaminha, dá um jeito, mas encaminha. Ajude quem está precisando. Recados dados, agora eu quero te ver na nossa segunda aula, quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Anota na agenda para não esquecer, porque você pode esquecer, tá? Se eu fosse você, pegava o celular e já anotava. Nessa aula eu vou te mostrar como chegar nos 10 mil reais de faturamento em pouco tempo e como que você pode ter mais qualidade de vida, ter esse estilo de vida que muita gente quer. Você trabalhar pouco e ter bons rendimentos. Tudo isso eu vou te mostrar na nossa segunda aula, quarta-feira, às 20 horas. Vou ficando por aqui, mas vou deixar aí com vocês alguns alunos meus falando o que eles acham disso, o que eles acham desse método,
desse estilo de vida, como que eles vivem da locação de carros. Forte abraço, até quarta-feira, às 20 horas. Eu estava com dinheiro aplicado em renda fixa e a rentabilidade é bem baixa. Aí comecei a comprar os carros porque realmente o valor da locação é muito melhor do que uma renda fixa ou uma aplicação comum. E outra coisa, a liberdade que te dá, porque é uma coisa que não te amarra o dia inteiro, né? Você tem nas suas responsabilidades, manutenção de carro que você tem que acompanhar, ver como é que tá, mas é uma coisa que te dá uma liberdade. Você fica com bastante tempo disponível, na verdade. Sinceramente, não tem risco, não tem como fazer esse negócio e não dar certo, você não ganhar, não tem como. O respaldo, a liberdade, né, que você tem em poder trabalhar dessa forma, o seu tempo, você faz o seu tempo, é muito gratificante, cara, é bom demais. E o bom é, como você tem falado, não tem muita concorrência com isso aqui, né? Eu fiz a conta aqui por semana, o que cai de vocês para mim aqui, né? No mínimo é 1.320 hoje em dia, né, com esses 3. Eu tenho pelo menos mensal aí 5.000, né? Hoje com esses 3 aí. Trabalho como motorista de aplicativo há 5 anos. Há uns 2 anos, mais ou menos, eu comecei a me informar mais como locador, né? Como é que funcionava. Foi aí que eu comprei um carro em fevereiro para março. Pra cá, ele nunca ficou desalugado. Ele não passa 2, 3 dias sem ficar alugado. Eu anuncio o carro e nada é de 10 a 15 pessoas. Isso 2, 3 dias só. No momento, eu só tenho um carro ainda. A média dele tá de 35 mil. É um Sandero. O valor que eu cobro hoje é 550. Um valor, assim, que muito bom. É basicamente é mais do que um salário mínimo. Então, tipo assim, é muito rentável. É muito seguro, né? Porque se a gente faz um contrato tudo direitinho, dá bacana.